Gazeta Entrevista está de volta e a gente conversa agora com o vereador Rodrigo Fornec, aqui de Rio Branco, ele que é líder do PT na Câmara Municipal. E amanhã a Câmara Municipal promove um debate muito interessante, uma audiência pública para falar sobre o ensino religioso nas escolas. O que a população pensa disso, o que as instituições pensam disso, a classe política. A Câmara Municipal chamou para si essa responsabilidade junto com alguns parceiros e a gente vai abordar esse tema aqui. Boa noite, vereador. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez. Então, como é que surgiu a ideia de trazer esse assunto para o debate? Então, primeiro que a audiência pública que vai acontecer amanhã, ela é uma audiência convocada pelo nosso mandato, em parceria com o mandato do vereador Eduardo Farias, qual fazemos parte do Instituto Ecumênico, que é o instituto que promove uma série de debates na cidade de Rio Branco e no estado, que buscam uma boa convivência entre as diversas religiões. E o Instituto, ele motivou a gente a estar convocando essa audiência pública para fazer um debate, tendo em vista que esse ano, no início do ano, o ensino religioso saiu da grade curricular e tem uma mobilização nacional do Fórum Permanente de Ensino Religioso, Fórum Nacional Permanente de Ensino Religioso, para que o Brasil debata o tema no intuito de sensibilizar o governo federal para que ele seja retomado dentro da grade curricular. O senhor que, como vereador, mas também como membro do Instituto, que posição adota em relação a esse tema? O que seria o modelo ideal? Eu penso que assim, o Brasil, de maneira majoritária, ele tem religião, independente de ser cristã ou não cristã, considerando tudo que a gente vem passando atualmente, eu penso que seja fundamental a gente ter a continuidade do ensino religioso, porém não pode ser um ensino que seja tendencioso, no sentido de doutrinar aquelas crianças, aqueles jovens para uma religião específica. O grande gargalo, o grande problema é exatamente a gente conseguir promover uma educação religiosa onde o jovem, onde as crianças que estão ali na escola possam entender a diversidade religiosa que existe no Brasil, que é muito forte. O Brasil, majoritariamente, ele é cristão, mas existem outras denominações religiosas não cristãs que também merecem o respeito e merecem ser compreendidas pela totalidade da sociedade. E a gente defende, particularmente, o nosso mandato e também o Instituto defende que esse seja o cunho central da proposta de ensino. Como seria a divisão entre falar sobre religião, discorrer sobre as várias religiões que existem no país, ou doutrinar o jovem, o adolescente, porque é uma linha muito tênue, né? No momento que você faz uma oração do Pai Nosso, por mais ecumênica que ela seja, mas isso já é um ritual, já começa a cristalizar um dogma em quem assiste e participa daquela experiência. É um campo muito perigoso, não é? Sim, sim. Por isso também que o ensino religioso ele deve ser praticado por pessoas preparadas para isso, né? Você tem as faculdades de teologia que ensinam as raízes de cada religião, e eu acho que essa é o grande segredo. É passar para essa juventude, passar para o aluno, né, a natureza de cada religião e o principal, o respeito pelas escolhas de cada cidadão brasileiro. Porque o fato de você ser cristão ou não cristão não te diminui ou não te engrandece perante os demais. Isso é uma característica sua. Não quer dizer que um católico seja superior a alguém da Umbanda, ou o contrário. Todos eles têm o seu direito, todas as pessoas têm o direito de escolher a sua religião. Mas, por exemplo, um professor que é praticante de uma religião e talvez tenha, digamos assim, uma visão muito radical da prática religiosa, como evitar que ele não deixe transparecer isso quando vai falar de uma outra religião que não a dele? Eu acho que passa pela formação, né? É óbvio que a gente precisa ter uma regulamentação, uma preparação de cada profissional que vai estar atuando dentro da sala de aula para que ele consiga trabalhar de uma maneira mais independente possível daquela sua orientação que o guia espiritualmente, né? Por exemplo, eu tenho uma origem católica, mas eu não posso ficar promovendo apenas eventos da comunidade católica dentro da Câmara de Vereadores. Então, eu tenho a minha origem católica, mas isso não me obriga necessariamente a trabalhar apenas esse tema, apenas essa religião ali dentro. Eu acredito que o professor tem que buscar esse ponto de equilíbrio também. Porque a gente não pode generalizar. Por mais complexo que seja. Né? Mas o que acontece? Tem religião, e todo mundo sabe do que eu estou falando, que condena todas as outras. Quer dizer, na visão deles, quem não for praticante daquela religião é um excomungado, né? Exatamente. E eu acho que o ponto central do debate é esse.
Você não pode combater nenhuma religião. Você tem que combater o autoritarismo, você tem que combater o fanatismo religioso. Esse é o ponto central. O fanatismo religioso, em nenhuma religião ele faz bem. Seja numa protestante, numa católica, numa religião de matriz africana, nenhuma delas que a pessoa for fanática, que queira impor a sua religião como uma verdade absoluta ou como uma única religião que presta, a grosso modo colocando, certamente não trará um ambiente bom para dentro da sala de aula. O problema é mais de educação comportamental do que necessariamente de credo religioso. Exato, né? Exato. Eu tenho certeza, até hoje eu tenho muitos amigos de diversas denominações religiosas e nenhuma denominação a que eu conheço, ela prega o autoritarismo na hora de impor a sua religião. Você vai a partir de um convencimento, de uma sensibilização, e não a partir da imposição de que a sua religião é superior à outra. Muito bem, acho que muito oportuno esse debate. Amanhã, a partir de que horas, vereador? A partir das 9 horas, na Câmara de Vereadores, e é um debate que está aberto a toda a sociedade de Rio Branco. A gente já tem a confirmação de pastores, de padres, dos colegas do Espiritismo, das religiões de matriz africana, do Daime. Então acho que vai ser um momento muito rico, e a gente convida aqueles que são contra ou são a favor do ensino da religião nas escolas para debater. A Câmara de Vereadores está aberta para isso. É a casa do povo e nós, vereadores, precisamos entender cada vez mais qual é a sensibilidade de Rio Branco, do rio-branquense com o tema. Agora, um outro assunto, vereador, a propósito, já que o senhor está aqui, essa semana teve uma discussão aí nas mídias sociais, né? Acho que chegou até a Câmara de Vereadores, sobre o aplicativo Uber, aquele que você consegue fazer o transporte de passageiros, chama o motorista com o carro, etc. E que já é muito usado aí em outras capitais, e que aqui em Rio Branco já tem uma proposta de se trazer esse serviço. A Câmara de Vereadores, o que pensa disso? Alguns vereadores já estão se manifestando. Tem uma já audiência marcada para isso? Isso, a gente tem uma audiência pública também marcada para uma segunda-feira, que é no dia 5 de junho, e esse debate já está presente na Câmara de Vereadores e dentro da Prefeitura de Rio Branco também, que se posicionou recentemente nas redes sobre o tema. O primeiro ponto central é a gente deixar claro que o Uber ele não precisa de uma autorização da Câmara de Vereadores. Então nenhum vereador vai dizer se o Uber pode ou não estar atuando em Rio Branco. Segundo, que não existe uma regulamentação federal que diga como é a utilização desse serviço no Estado brasileiro. Então você tem capitais brasileiras que já ousaram regulamentar e a Justiça, o seu Estado, a Justiça orientou o contrário. Tem outras capitais que brecou, que não autorizou a utilização do Uber, mas a Justiça daquele Estado também autorizou com que ele funcionasse. Então tem diversos pontos divergentes e a posição nossa oficial, tanto da Prefeitura quanto da nossa bancada, é que nós não somos contrários ao Uber, mas nós somos favoráveis a um trabalho de transporte que seja regulamentado, que seja um trabalho que respeite os trabalhadores, que tenha uma arrecadação de impostos, que tenha um diálogo com o poder público para que também não aconteça de qualquer maneira. É outra questão polêmica, né? Porque eu acho até que tem aí um ponto de vista, na minha opinião, equivocado. Porque quando parte do princípio de que, não, Uber tem que pagar imposto igual os taxistas. Não. Os taxistas é que tem que ter isenção, porque aí vai favorecer todos. E não se pode tirar do cidadão o direito de escolher em qual transporte ele quer ir. Sim, sem dúvida alguma. A gente tem que deixar o cidadão com a sua livre escolha, para que ele utilize o serviço que ele bem entender. Porém, os serviços, a legislação brasileira, a legislação que regula a mobilidade urbana na cidade de Rio Branco e nas cidades brasileiras, ela prevê que qualquer serviço de transporte, ele também passe por uma concessão do poder público, por uma regulamentação mínima. E a gente também não pode virar as costas para a legislação que está vigente. Então a gente tem que buscar esse ponto de equilíbrio. Estamos torcendo para que o Congresso aprove o mais rápido possível a regulamentação do Uber, que já passou agora, dia 17, salvo engano, 17 de abril, passou pela Câmara Federal, atualmente está no Senado. Infelizmente o cenário em Brasília não é o melhor do mundo para a tramitação de outras matérias, mas está no Senado e assim que for aprovada e sancionada pelo governo federal, não tenha dúvida que a gente vai se debruçar sobre uma regulamentação para que a gente tenha uma harmonia na utilização do serviço do Uber e na utilização de outros serviços de transporte, seja coletivos ou individuais. Muito bem. Esse assunto ainda vai ser tema de outros debates. Com certeza. Vamos oportunamente a gente está aberto para fazer um debate ainda mais profundo sobre ele, porque ele requer realmente que sejam ouvidas outras partes também e que a gente aprofunde bem esse debate. Muito bem. Muito obrigado ao vereador Rodrigo Fornec, do PT, líder do PT na Câmara Municipal. Obrigado, vereador.
Obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade e reforço o convite para que toda a população compareça amanhã na audiência pública na Câmara de Vereadores às 9 horas da manhã. O Gazeta Entrevista faz um intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já.